Olá, sejam bem-vindos a mais um exemplo de EDO de segunda ordem não homogênea. Dessa vez trata-se de um problema de valor inicial, temos condições iniciais associadas. De todo modo, a primeira etapa é buscar a solução homogênea, ou seja, solução da EDO y' menos y igual a zero. Como sabemos, devemos construir o polinômio característico associado, vai ficar r² menos 1 igual a zero, ou seja, r² igual a 1, e assim as raízes são r1 igual a 1 e r2 igual a menos 1. Raízes reais e distintas. Toda vez que as raízes forem reais e distintas, a solução é do tipo C1e na R1x mais C2e na R2 vezes x. E assim a solução homogênea associada aqui é C1e na x, mais C2e na menos x. Como nós estamos buscando a solução particular, uma próxima etapa, quem é a YP, lembre que pela relação da variação dos parâmetros, faz necessário destacar quem é y1 e y2 e quem é g, que é o termo não homogêneo da equação. Nesse sentido, então, comparando ali a solução, sempre a y1 é quem multiplica C1, vai ficar o e na x, a y2 é quem multiplica o C2, e na menos x. A gente pode aproveitar e apresentar as derivadas dessas expressões. Então, o derivado y2 é menos e na menos x, regra da cadeia. E a g é o termo não homogêneo da EDO, vai ficar o e na x. Também, lembre que a gente precisa daquela quantidade. y2' menos y1' y2, que com este resumo que fizemos, vai ficar e na x vezes menos e na menos x, menos y1', que é o e na x, vezes a y2, que é e na menos x. Esta quantidade vai ficar e na x vezes e na menos x é 1, ou seja, isso aqui é menos 1, menos 1, menos 2. Então, aquela relação vale menos 2. E assim a gente pode passar ao cálculo da nossa YP pelaquela relação da variação dos parâmetros apresentada aí nas nossas aulas. Então, nossa YP vai ser menos a Y1, menos o e na x, integral da y2, e na menos x, vezes a g, que é o e na x, dividido por menos 2, que é aquele determinante, mais a y2, que é e na menos x, integral da y1, e na x, vezes a nossa g, que também é o e na x, dividido pelo mesmo determinante, faltou o dx aqui, ok? Simplificando um pouco, integrando antes de realizar a integração, e na x vezes e na menos x é 1, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre menos 2, e aqui vamos ter então e na x com e na x, e na 2x, sobre menos 2, e aí vamos fazer aí estas integrais. Então, a integral da constante é a constante vezes x. Então, isso aqui é a mesma coisa que x sobre menos 2. Vezes e na menos x, a integral do e na 2x é e na 2x sobre 2. Dá para fazer uma substituição ou usa aquela tabela integral do e na alfa u, é e na alfa u sobre alfa. Então, nós vamos tentar simplificar aqui um pouco as nossas expressões. Vai ficar da seguinte maneira, menos com menos que vai dar mais, então vai dar x e na x sobre 2, e aqui vai dar menos, então, e na menos x vezes e na 2x é e na x. 2 com 2, 4,
Então já foi ali o mais com menos dá menos, 4. Né? Então a gente tem aqui 1 meio menos 1 quarto. A gente pode colocar 2 com 2 aqui, vai virar o 4, denominador comum, né? Isso vai ser a mesma coisa que... perdão, a gente não pode juntar essas... Não vale a pena juntar essas parcelas, né? Porque nós temos aqui não tem o x no outro lado. O que dá para fazer é assim, colocar em evidência o e na x e simplificando da seguinte forma, x sobre 2, né? Que sobra 1 quarto. Então tá aí a nossa YP. Como sabemos, a solução final, Y, é a Y homogênea mais a YP. Ou seja, a nossa Y final vai ser a nossa Y homogênea, obtida na primeira etapa, né, que é C1e na x mais C2e na menos x, mais a Y homogênea que acabamos de obter, que vai ficar então e na x, que multiplica x sobre 2 menos 1 quarto. Então esta aqui é a solução geral. Como nós temos um problema de valor inicial, temos que usar as condições iniciais, aproveitamos e expressamos quanto vale a y'. Tá? Então, a y' aqui vai ficar derivada do e na x, C1e na x. Aqui vai ficar menos C2e na menos x. E aqui temos que fazer a regra do produto, né? Copia a primeira, deriva a segunda. Derivado desse parênteses vai dar 1 meio, né? Derivado aqui é 0. Mais, então copia a primeira, deriva a segunda. Mais, deriva a primeira e copia a segunda. Então essa aqui é a nossa derivada associada. Porque a gente precisa usar então as condições iniciais, que no nosso caso ali são y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 1. Então, usando respectivamente ali nas nossas funções, vamos ter 0 igual a C1e na 0, mais C2e na 0, mais e na 0, que multiplica 0 sobre 2 menos 1 quarto. E na derivada agora, substituo por 1. 1 então é C1e na 0, menos C2e na 0, mais e na 0 vezes 1 meio, mais e na 0 vezes 0 sobre 2, menos 1 quarto. Vamos dar uma limpada um pouco nessa nossa expressão, arrumar os detalhes ali. Vamos ter o seguinte então, 0 igual C1 mais C2 menos, esse parênteses fica menos 1 quarto, e na 0 é 1, menos 1 quarto. Já a expressão de baixo fica 1 igual a C1 menos C2 mais 1 meio menos 1 quarto. Que esse parênteses dá 1 quarto, que na 0 é 1, 1 meio. A fim de descobrir C1 e C2 nesse sisteminha, nós podemos adicionar as equações. 0 com 1 é 1, que vai dar 2C1, C2 com C2 que vai embora, esse é o objetivo, e 1 quarto mais 1 quarto, menos 1 quarto é 1 meio, com mais 1 meio é 0. E assim, o C1 é igual a 1 meio. Tá? Para descobrir o C2, a gente retorna com esse C1 em qualquer uma das expressões. Digamos na primeira. Então, 0 vai ser igual a 1 meio, que é o C1, mais C2, menos 1 quarto. 0 vai ser igual a C2, 1 meio, menos 1 quarto é 1 quarto. E assim, o C2 é menos 1 quarto. E aí basta substituir na nossa solução final os valores das constantes C1
e C2 e finalizamos. Então vai ficar C1, que é 1 meio, então vai ficar ali, cadê a nossa expressão? Está aqui. 1 meio de E na X, menos, com mais dá 1 quarto do E na menos X, perdão, é menos, né? Estou olhando para a derivada aqui, é menos. Menos 1 quarto de E na menos X, mais E na X, que multiplica o termo ali da solução particular, X sobre 2 menos 1 quarto. Tá? Que é então a expressão que queríamos chegar. A solução da nossa EDO com condições iniciais. Então, usamos essa técnica para achar os parâmetros e, ao final, usando as condições iniciais, encontramos as constantes C1 e C2. Então, espero que tenha servido. Até o próximo exemplo.